Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 1. A gente mata a saudade do tempo, mas ainda não pode matar a saudade 100% daquilo que a gente quer, né? Poder se abraçar, mas só eu poder estar junto, olhando para você, ao invés de estar pregando para uma câmera, é a melhor coisa possível. Isaías 49, versículo 1 diz bem assim: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, e desde o meu nascimento Ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada, e na sombra de sua mão Ele me escondeu. E Ele me tornou uma flecha polida, e me escondeu em sua aljava. Repete comigo: me escondeu. Não, repete mais forte: me escondeu na sua aljava. E Ele me disse: você é meu servo Israel, a quem mostrarei o meu esplendor. Tem algum servo de Deus aqui essa noite? Tem algum servo escolhido de Deus aqui essa noite? É a noite de Deus mostrar o esplendor dele sobre nós, em nome de Jesus. Se assente no seu lugar. Pode deixar as luzes mais baixinhas aí. Só deixa aqui à frente para mim, liberado desse jeito. Eu quero usar essa noite para liberar uma palavra para nós. E eu quero dizer que nós somos aqueles que Deus escolheu como flechas polidas. Se quiser pode botar a arte aí, se conseguir, deixa essa arte na tela para nós. Isaías 49:13, os flechas polidas. De onde que surgiu isso, pastor? Isso aí é o Gavião Arqueiro, mas é só o personagem, para você olhar um pouquinho e prestar atenção. De onde surgiu isso? Passa o próximo slide para mim, Matheus. Só uma anotação aqui, que a Raniele fez essa anotação. Depois que ela nasceu, acho que foi algum meado de outubro, dia certo não sei, mas foi outubro de 2019, foi a primeira mensagem que eu preguei, fora as mensagens que a gente estava pregando aqui na igreja. Foi no encontro regional, lá em Marcílio de Noronha. E Deus me deu uma mensagem falando sobre ser um Deus que prepara ambientes. Nas anotações ali, depois, se quiser eu jogo no grupo aí, eu vou usar só algumas coisas dela. Mas Deus foi me colocando acerca disso, de que desde o jardim, Deus ele faz primeiro toda a criação, e depois que a criação está pronta, está montada, é que ele pega o homem que ele já tinha gerado no íntimo dele, e ele coloca o homem para governar sobre todas as coisas. Deus é um Deus que primeiro ele prepara um ambiente para nós, para depois ele nos colocar nesse ambiente uma vez que estamos preparados. Agora, olha que interessante que, embora Deus me deu essa palavra sobre ser um Deus que prepara ambientes, Deus começou a falar muito naquela noite, e foi o cerne da mensagem acerca de ambientes de caos, onde Deus preparou o seu povo para estar nesse ambiente. E um dos personagens onde Deus colocou no meu coração naquele dia tinha sido o personagem Elias, que foi alguém que a gente pregou bastante aqui já na igreja. Elias é alguém que Deus escolhe ele, Deus pega Elias, prepara Elias e depois esconde Elias. E depois que o caos está todo instaurado, quando a gente vê que o povo está oscilando demais entre Deus e entre Baal, e agora Baal era um senhor naquela nação, era um Deus naquela nação, Deus espera que o caos esteja instaurado para que ele possa pegar aquele profeta que ele tinha deixado escondido, e ele libera Elias para um tempo daquele, para que Elias fosse um profeta que pudesse confrontar a política daquele momento, para que pudesse confrontar o Deus daquela era, para que pudesse confrontar Jezabel e confrontar Acabe e trazer o povo para de volta do Senhor, para mais perto do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: quando Deus começou a trazer aquela mensagem, e alguns irmãos que eu pude conversar nesse período de quarentena, da Páscoa para cá, eu comecei a ter algumas crises dentro de mim mesmo, entre minha comunhão com Deus, não no ponto de vista de eu estar fraco, mas do ponto de vista de pensar o que Deus estava esperando da nação brasileira nesse tempo. Porque nós
estamos sempre acostumados a tudo que vai acontecer, Deus usar alguém e alguém avisar, olha, vai vir um tempo desse jeito, vai vir um tempo dessa forma. E foi muito difícil você ver alguém falar de maneira clara que nós iríamos passar por tudo isso como nação e como igreja. Quando nós estávamos vendo as coisas começando a acontecer lá na China, quando já estava começando a estourar um pouquinho na Europa, a gente estava muito preocupado com as chuvas aqui no interior do estado. E aí quando chegou para cá, nós nos vimos assim, de um dia para o outro, no meio de tudo isso. Então, daquele tempo para cá, Deus começou a me fazer ver que algumas mensagens, ainda que não foi de maneira explícita, Ele já tinha me falado implicitamente que Ele estava preparando a igreja dele, estava escondendo, porque no tempo que o caos estivesse pronto, Ele ia liberar a igreja do Senhor. Eu quero dizer que esse é o tempo em que Deus está escolhendo a sua igreja, não qualquer um, não frequentadores, mas a igreja do Senhor, para que se levante como voz profética nesse tempo, para que nós possamos mudar o cenário do que está acontecendo na nação brasileira e também o cenário que acontece no mundo. Quando nós olharmos e vemos o poder que nós temos juntos, nós vamos ver o porquê que Deus permitiu que por um tempo ficássemos escondidos, ou como muitos ainda estão escondidos, ou como nós saímos e vamos voltar para casa e nos resguardar por mais um tempo. Porque Deus permitiu um caos, para que nesse momento de caos Ele pudesse ter as suas armas secretas, pudesse ter os seus escolhidos, pudesse ter as suas flechas polidas, para que Ele pudesse lançar nesse tempo. Então, tem tudo isso, depois eu coloco lá no grupo lá, mas Deus, Ele nos prepara e Deus, Ele nos esconde para que Ele nos use quando Ele quiser. Pode voltar, deixar no slide anterior para nós, Mateus, mas é só para dizer de onde tinha surgido essa ideia. E aí eu estava pensando, e como a gente está em abstinência, não está pregando, fica um monte de mensagem juntando na mente assim. Só que nunca eu subi nesse altar para falar uma coisa de mim mesmo, mas sempre quis falar algo da parte de Deus. E Deus me trouxe para esse texto então, aonde o profeta Isaías, o profeta messiânico, está dizendo, não dele, mas já fazendo uma profecia acerca do Cristo, acerca de Jesus, dizendo, antes de eu nascer o Senhor me chamou, e desde meu nascimento Ele já fez menção do meu nome. E aí Ele traz para nós sobre duas coisas, a boca com uma espada afiada, e Ele com uma flecha polida. E quando nós vamos olhar e ver que uma arma que os povos antigos usavam bastante era o arco e flecha, nós vamos ver que essa ferramenta, essa palavra nos mostra muito o que nós temos vivenciado nesses dias. Primeiro, quando a gente olha nessa foto e você olha ali, o que é aljava? Aljava é o lugar ali atrás, aonde ficam as flechas escondidas. Eu quero dizer que nessa noite, cada um de vocês, cada um de nós, somos uma flecha escondida, guardada na aljava de Deus. A aljava não vem na frente do guerreiro, a aljava vem atrás, porque o guerreiro vai à frente. E quando o guerreiro tem uma visão de que ele pode abater um alvo, ele pega a sua flecha que está guardada, escondida, e ele libera para que possa enviar para esse alvo. A flecha não anda na frente, porque a flecha por si só não tem visão, Jaldeia. A flecha por si só, Jefinho, não sabe para onde ir. Ela precisa de um guerreiro, ela precisa de um arqueiro que possa apontar para onde ela vai. Eu quero dizer para você que quem sabe você não tem sabido ou não tem ideia do que fazer nesses dias. Sabe de uma coisa? Você não precisa tomar uma decisão por si só. Você pode esperar que o Deus está te guiando. Ele vai te pegar e vai apontar para você no destino e na direção que Ele quer que você vá. E você vai chegar no alvo, porque Ele não erra alvo. Não precisa tentar dar cabeçada, não precisa tentar ir para um lado, para o outro, não. Se você não está sentindo a direção de Deus ainda, aguarde, espere. Mas uma coisa é certa, escondido na aljava dele, uma hora Ele te pega e uma hora Ele te lança para aquilo que Ele tem para fazer. Então, quem sabe, algumas pessoas vieram em um ritmo frenético. E alguém usava, virou um dito popular, né? Para o mundo que eu quero descer. Pararam o mundo, mas não deixou ninguém descer. E aí você, quem sabe, desfrutou ainda dos inícios aí na sua casa, dessa quarentena,
Mas chegou um tempo em que você começou a sentir um incômodo na sua alma. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ficar trancados dentro de casa. Deus nos chamou para viver dessa maneira. A gente está vivendo assim porque é uma necessidade. Mas não quer dizer que dentro da sua casa Deus não pode falar com você. Mas não quer dizer que dentro da sua casa você está de férias de todas as coisas. Está de férias de Deus também, não. Lá dentro da sua casa, se Deus quer falar com você, Ele te encontra lá onde você está. E aí nós vemos então flechas escondidas na aljava. Só que o guerreiro tem a sua agenda. O guerreiro sabe o que fazer. E o nosso Deus continua trabalhando nesse tempo. Você acredita que Deus continua no controle das coisas? Você consegue ver o controle de Deus sobre a nação brasileira, ainda que a gente veja tanta coisa assim? Será que os europeus conseguem ver Deus no controle, vendo tantas mortes acontecendo assim? Será que você consegue continuar vendo Deus agindo? É porque Ele continua agindo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não saiba, Deus continua agindo e trabalhando em seu favor. Então quem sabe esse mês que passou, no finalzinho de março para abril, foi muito pesado para todo mundo. Não sabemos ainda por quanto tempo vai durar, mas sabemos uma coisa: o Deus que nos sustentou até aqui vai continuar nos sustentando. O Deus que guardou a nossa casa até aqui vai continuar guardando a nossa casa. Porém, quando você olha flechas polidas, quer dizer, não era qualquer tipo de flecha. A flecha, o arqueiro geralmente, quando ele tem a capacidade, ele mesmo gosta de fazer suas flechas. Ele não gosta de comprar, ele não gosta de terceirizar, ele começa a lapidar ou polir flecha por flecha. Porque quando ele for usar, Ailton, ele sabe, essa vai servir para esse destino, esse aqui vai servir para outro destino. Então, o arqueiro sabe como ele vai usar cada flecha. Só que polir é um processo. As flechas geralmente eram feitas de bambus, as mais artesanais. Então, era sendo trabalhado, sendo lapidado. Passava pela faca. E quem sabe esse momento do processo para nós, de encarar um procedimento, é onde é o mais dolorido para nós. Porque cada um de nós aqui tem um propósito, amém ou não amém? Todos nós temos projetos, temos objetivos, temos um propósito. Mas para chegar no propósito de Deus para nós vamos ter que encarar um processo. Se alguém tem um propósito de ser alguém na vida através dos estudos, vai ter que passar por um tempo de estudo muito grande, faculdades, cursos, especializações. É o processo para chegar no propósito. Então quando você vê alguém que está sofrendo e ele não consegue lidar com isso, é porque ele não está vendo o propósito no meio de sofrimento. E quem sabe isso tem sido a maior dor nossa nesse tempo. Você achar que está dentro de casa é um sofrimento para você, e você não conseguir mais ver um propósito para isso. Você ouve a mídia dizendo uma coisa, você pesquisa na internet, acha outra coisa, você começa a ficar em dúvida das coisas. Mas sabe de uma coisa? Em meio a tantas dúvidas, em meio a tantos ventos de doutrina, em meio a tantas vozes que falam por aí, continue com sua voz atenta ao que o Criador diz sobre você, ao que o Criador diz a seu respeito. Pastor, onde eu ouço isso? Qual é o Facebook dele? Qual é o Instagram dele? Bíblia Sagrada, pega ela e que você possa ler todos os dias, e você vai ver que ele continua falando com o seu povo. Deus está preparando a igreja para esse cenário, para esse tempo. Deus poderia ter nos preparado como preparou Adão e Eva para viver num jardim. Não, mas Ele nos preparou para viver nesse tempo. A Nietzsche e o Johnny estão esperando um filho. Já sabe o sexo? Ainda não, né? Vamos deixar a revelação aqui na igreja para todo mundo? Não sei se era esse cenário que eles esperavam que o neném fosse nascer. Mas tem uma convicção de uma coisa, Johnny: é nesse cenário que Deus espera que seu filho ou sua filha possa nascer. Talvez alguns passaram esse mês e comemoraram datas importantes, casamentos, aniversários, e quem sabe você pensou: nossa, eu não esperava ser desse jeito. Você não esperava, mas Deus já estava te preparando para esse cenário. Ele sabia que você era uma flecha sendo polida, e que esse tempo é um tempo suficiente para que Ele pudesse trabalhar em você. Então, quando nós olhamos as flechas que estão ali em um arqueiro como esse, não são flechas qualquer.
mas são flechas escolhidas. São flechas que ele vai saber usar. Ele vai saber a medida certa do que fazer. Uma das coisas, quando você vê a flecha em si, primeiro ela pega, e aí ela começa a passar por um processo. E aí quando ela acha que ela está pronta, ele vai pegar e vai esconder ela. Moisés passa 40 anos aprendendo as coisas lá no Egito, e quando ele acha que ele está pronto para libertar o povo dele, acontece um acidente, ele acaba matando uma pessoa, e ele vai fugir para viver 40 anos escondido no deserto. Mas nesse deserto onde ele estava escondido de todo mundo, quando o arqueiro, quando Deus quis, ele falou bem assim: opa, meu povo está sofrendo, eu estou ouvindo o clamor, deixa eu pegar uma flecha que está escondida aqui no deserto, e eu vou lançar essa flecha agora para libertar o meu povo. Não importa onde você esteja escondido, se Deus quer falar com você, se Deus quer te usar, Ele vai te achar onde você estiver. E aí Moisés pensou: olha, 40 anos, será que Deus vai querer me usar ainda? Agora sou um senhor de idade já. Deus falou: você pensou que estava escondido, você pensou que não tinha mais plano para você. Você vai conduzir um povo por esse mesmo deserto, ou por um deserto semelhante a esse. E sabe de uma coisa? Não tem mais ninguém que saiba viver no deserto como você sabe viver. Porque aqui no deserto você soube viver no calor, soube viver no tempo frio, soube passar por caminhos onde tinha alimento ou não, soube conhecer cada detalhe no deserto. Então saiba, eu preciso de você para que você cuide dessas pessoas por esse tempo no deserto. Então, irmão, não tem ponto sem nó com Deus. Olha o próprio filho dele, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Qual o cenário que ele nasce? Ele precisa ser uma concepção do Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, porque a terra já estava corrompida, porque ele não conseguiu achar um homem digno que pudesse fazer isso, porque o leito conjugal já estava maculado. Então ele pega uma Virgem Maria e coloca a semente do Espírito Santo lá para que Cristo possa nascer. E o cenário que ele nasce, aonde, quando ele está nascendo, os governantes tentam matar as crianças, tentam matá-lo. O cenário onde ele está inserido, a nação dele está esperando que venha um libertador contra o Império Romano. E a propósito dele não era contra o Império Romano, a propósito dele era que pudesse ser salvo de todas as coisas. Eles esperavam uma libertação política. Jesus está dizendo: eu não quero libertar vocês apenas de maneira política. Quero libertar a alma de vocês, o espírito de vocês, porque isso aí é o que é isso aí é uma coisa que não perece. Isso é uma coisa que não vai ter preço. Isso é uma coisa que não vai perdurar apenas por essa vida, mas vai durar por toda a vida eterna. Nós conseguimos ver que passam estações, nós conseguimos ver que passam anos, que passam governantes, que passam tantas coisas, mas Jesus mesmo disse: as palavras dele iam permanecer em nós. Então sabe de uma coisa? Não fique preso a esse tempo, ao que está acontecendo na nação brasileira, apenas de maneira física, apenas de maneira política, mas creia que no meio desse tempo, no meio dessa pandemia, Deus está liberando a sua igreja para que ela seja liberta sobre todas as coisas e de todas as coisas. A nossa pátria, embora possamos amar demais o Brasil, a nossa pátria é celestial. Se tudo aqui virar um caos, sabe de uma coisa? Deus nos prepara no caos desse tempo para viver numa vida eterna de gozo, de alegria e de paz, onde lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, onde lá nós vamos poder adorar o Senhor em tempo e fora de tempo. Então saiba que se Deus te escondeu por um tempo, é para que você saiba que esse tempo escondido, Ele continua cuidando de você. Você pode não estar conseguindo enxergar escondido onde você está, mas de repente a mão dele vai vir sobre você, vai pegar você e vai te apontar para onde Ele quer te enviar. Quando eu olho essa palavra para caminhar para o fechamento dela, a olhar e ver que nós somos uma flecha polida, escondida,
E quando Deus termina de usar o profeta Isaías, no versículo 3 diz: você é meu servo Israel, em quem eu vou mostrar o meu esplendor. Eu ainda paro para olhar e ver qual é a questão da flecha. Porque para ela ser lançada, quando ela vem na mão do guerreiro, para o guerreiro colocar ela, peguei uma flecha de brincadeira porque eu podia acertar alguém. O guerreiro não vai apontar ela direto no arco, primeiro vai apontar para o chão, vai posicionar. E eu fiz questão de trazer isso, embora fosse de brinquedo, por conta de um detalhe. Antes da flecha ir para frente, ela vai ser puxada para trás. Antes de eu avançar com ela para frente, eu vou ter que puxar ela para trás. E quanto mais eu puxar ela para trás, mais tensionado vai ficar o arco. Mas mais longe eu vou conseguir fazer com que ela chegue. Eu peguei isso do meu sobrinho só para mostrar isso aqui. Porque às vezes a gente acha que Deus vai nos usar e a gente quer que Deus nos manda para frente. Mas antes de você ir para frente, Ele vai te puxar para trás. Se você quer que Deus te use para curar outras pessoas no seu íntimo, quem sabe Ele vai deixar que você primeiro passe por muitas feridas na sua alma. Antes de você ser a solução para outras pessoas, Deus vai permitir que você passe por muitos problemas. Quem sabe antes de você prosperar financeiramente, você passou por tantas coisas, chegou a perto da falência, quem sabe já faliu. Era Deus te puxando para trás, para que você pudesse pegar mais impulso, o máximo que puder, para que quando Ele te soltar, meu irmão, você vai chegar mais longe como Ele quer que você chegue. Quanto mais tensão, quanto mais pressão no arco, nas cordas. E aí eu estou falando com pessoas aqui que têm vivido muita tensão, têm vivido muita pressão. Quem sabe você veio no culto essa noite porque você já não está aguentando ficar dentro de casa. Quem sabe a saudade do templo, quem sabe tantas coisas acontecendo, o que a mídia vai dizendo para você, o que o vizinho passa, o que você recebe no grupo do WhatsApp, isso está acabando com você por dentro. Mas sabe de uma coisa? Deus está permitindo que nós sejamos tensionados ao máximo, porque mais longe nós vamos chegar. Essa pandemia não é para a destruição do povo de Deus. Lembra do culto da virada? Deus vai guardar os seus remanescentes nesse tempo. Pastor, você está querendo dizer que crente não vai pegar isso? Pega sim, mas pode ser curado, porque nosso Deus é um Deus que continua curando nesse tempo. Quem sabe você pode perder algum ente querido no meio de tudo isso, mas se ele é alguém que é o remanescente do povo de Deus, nós perdemos aqui, mas Deus ganhou na eternidade, e quando chegarmos lá vamos estar todos juntos lá. E para que eu termine a mensagem então, o que Deus está dizendo para nós é que Ele tem um propósito para cada um de nós, mas cada um de nós tem que saber viver o tempo do processo dele, o tempo da espera dele. Esse tempo Ele está te afiando, esse tempo Ele está te polindo, esse tempo Ele está te preparando, e enquanto isso Ele está preparando o cenário para que você possa atuar. Deus vai levantar pessoas importantes na área da saúde na nossa igreja, como já tem levantado. Deus vai levantar pessoas importantes em lugares políticos, não como políticos, mas como servos de Deus nesses lugares, porque nós precisamos. Se você está incomodado com a mídia, Deus vai levantar os seus servos escolhidos para que possa governar a comunicação da nação brasileira. Nós temos que crer que Deus vai levantar os seus, porque as suas flechas estão escondidas na sua aljava. Meu irmão, não sei como você tem passado esses dias. Na verdade, meu desejo era passar esse tempo pertinho de cada um de vocês. O que mais me incomodava era que Deus não me chamou para ficar dentro de casa, apenas gravando uma mensagem, não. Isso era cômodo demais para mim. Deus me chamou para ir para o campo de batalha. Deus me chamou para ser uma flecha voando. Deus me chamou para ser uma flecha para atingir alvo. Deus me chamou para atingir corações. Deus me chamou para salvar famílias. Deus me chamou para mudar histórias. E eu creio que esse é o tempo em que as flechas polidas vão ser
norte a sul nessa nação. E eu creio que Deus está fazendo isso sobre a nação brasileira e para a nação brasileira. Continua gravando, Bruno? Eu vou liberar uma palavra para ficar gravada, porque eu não sei para quem que é o certo. Mas tem pessoas aqui que Deus está puxando tanto para trás, tanto para trás, tanto para trás. É porque o alvo que Ele tem para você é o alvo que está muito distante do que você espera. Você está pensando que Ele está te puxando para trás para te acertar aqui em Cobilândia, para te acertar aqui em Belo Horizonte. Não, Deus está mirando para você, para que você chegue em outra nação. Deus está mirando você para que você chegue em outro continente. E essa barra vai se cumprir na sua vida. Se você está sentindo isso no seu íntimo, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está liberando isso. Deus está falando que quem está aqui nesse culto, quem está aqui, tem uma pessoa específica que Deus está te preparando para as nações. Deus está te preparando para que você possa viajar de avião de um lado para o outro, porque Ele vai te usar nesse tempo. Enquanto isso não acontece, fica tranquilo, você está guardado na aljava. Fica tranquilo, você está ao alcance da mão dele. Pastor, eu não estou sentindo a mão dele sobre mim, mas fica tranquilo, quando ele precisar, você está ao alcance da mão dele. Tem alguém sentindo Deus aqui essa noite, irmão? Oh, que saudade de sentir isso juntos, irmão. Que saudade de poder sentir isso juntos. Eu quero que no seu lugar você possa fechar os seus olhos nessa hora. Tenha certeza de que isso vai cessar. Tenha certeza de que tudo isso vai chegar ao fim. Porque nenhuma tempestade dura para sempre. Porque ainda Noé dentro de uma barca, dentro da arca no dilúvio. Ainda que todo dia ele acordava e via chuva caindo, ia dormir com chuva caindo, ele olhava ao redor, as coisas tudo se perecendo, mas chegou um dia que até o dilúvio chegou ao fim. E quando acabou o dilúvio, sabe o que aconteceu, pastor Denilson? Quando Deus desce o povo da arca, os animais, Deus faz uma aliança com Noé e todos os seres vivos. Porque eu quero que você entenda uma coisa, igreja. Depois de uma tragédia, depois de uma pandemia, depois de um dilúvio, depois de uma adversidade grande, Deus sempre vem para renovar a aliança dele conosco. É por isso que antes de morrer, Jesus falou com os discípulos para que eles pudessem ceiar, participar do cálice, participar do pão. E os discípulos não estavam entendendo o que estava para acontecer, mas aconteceria uma coisa que aos olhos humanos, aos olhos dos discípulos de maneira física, seria uma tragédia. O líder deles seria pego, o líder deles seria maltratado, o líder deles seria escorraçado, humilhado, crucificado e morto como um bandido, como um ladrão. Eles não estavam entendendo, mas naquele momento eles estavam ceando para celebrar uma nova aliança que estava para acontecer depois do terceiro dia. Essa Santa Ceia é profética para nós. Nós estamos como os discípulos. Jesus está dizendo para nós: coma do meu pão, que é a minha carne, beba desse cálice, que é o meu sangue. A gente não está entendendo, mas no meio de tudo que vai acontecer, você vai saber que eu já renovei a aliança com vocês, para que vocês possam passar por tudo isso sabendo que eu sou o Deus que guarda vocês. E aí quando Paulo deixa para nós orientações sobre a Santa Ceia, que a gente costumeiramente lê ou lembra nas ceias, ele fala isso: fazer isso, porque a nova aliança que aconteceu por meio do sangue do Cordeiro.
Então saiba que no meio dessa pandemia, no meio do que tem sido a tragédia de muitos, Deus está renovando a aliança para nós, para dizer para nós: assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Assim como eu venci tantas coisas, vocês também vão vencer. Saiba que naquela cruz eu levei não apenas um peso que eles pensavam ser político, mas naquela cruz eu estava levando a enfermidade, eu estava levando as dores, eu estava levando os pecados. Eu morri como bandido para que um bandido pudesse ser salvo como filho. Eu morri por uma prostituta para que uma prostituta pudesse ser amada como uma mulher. Eu morri por cada um de vocês, levando em conta o pecado de vocês, para que a partir de agora nenhuma condenação venha sobre você. Ele está conosco. Ele veio na casa. Ele veio na casa. Ele veio para polir alguma flecha. Você que está na sua casa, recebe essa palavra. Ele está chegando aí para polir você. Ele está chegando aí para cuidar de você. Não é o fim de tudo que você está passando. Não, é apenas um novo começo. Ele tem uma nova história. Ele tem uma nova aliança. E nós hoje celebramos a nova aliança pelo sangue do Cordeiro. Pastor, e se tudo aqui acabar? Oh, meu irmão, tudo aqui vai acabar. Mas ele já deixou escrito aqui no jornal dele para nós. Ele já deixou escrito na rede social dele aqui: eis que vem novos céus e uma nova terra, aonde nós vamos estar juntos lá. Sem máscaras, sem distanciamento social, sem limitações, mas adorando ao Cordeiro, ao único que morreu e que ressuscitou, ao que vive e reina para todo sempre.